Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Samuel Marques e estamos começando o programa Prova da Semana sobre Direito Constitucional. Trataremos aqui da prova da Polícia Rodoviária Federal do ano de 2021 da banca Sebrasp. E a ideia é simplesmente de extrair o máximo de conhecimento de cada questão que foi cobrada, além de entender um pouco sobre as perspectivas da banca ao cobrar questões de direito constitucional dos mais variados assuntos, tá? Para você que está chegando aqui ao nosso canal, esse é o nosso primeiro vídeo e eu faço logo o pedido. Inscreva-se aí no canal, clica lá no sininho para ativar as notificações e deixe seu like aí nesse vídeo, beleza? Mas sem perder mais tempo, vem aqui comigo para a gente começar a estudar sobre essas questões. Bom, então vamos resolver a prova da Polícia Rodoviária Federal da Sebrasp em 2021. Tá? Uma prova bem recente, mas vamos lá extrair as questões, o máximo de conhecimento dessas questões. Olha lá a nossa primeira questão, por favor. Acerca de direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais, julgue o item a seguir. Olha o primeiro item. A manifestação pública em defesa da abolição de crime pode ser considerada incitação à prática de fato criminoso. Não está protegida pela liberdade de reunião. Só para a gente compreender, tá? Essa questão ela envolve dois assuntos lá do artigo 5º da Constituição, dentre os direitos e garantias individuais e coletivos. A gente vai falar aqui da liberdade de manifestação do pensamento e do direito de reunião. Para quem não sabe a correlação entre esses dois direitos, o direito de reunião é simplesmente o exercício da liberdade de manifestação de pensamento de forma coletiva, né? Até porque o direito de reunião é a reunião de uma coletividade para defender determinada ideia. E devemos lembrar que a liberdade de manifestação de pensamento, embora não seja um direito absoluto, mas é um direito que é plenamente garantido pela nossa Constituição. É plena a liberdade, né, de manifestação do pensamento. É uma disposição que você encontra no inciso 4 da nosso artigo 5º da Constituição, quando diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O anonimato ali, a vedação ao anonimato já mostra que esse direito não é absoluto, uma vez que cabe o direito de resposta, uma vez que cabe também eventuais responsabilizações criminais decorrentes dessa manifestação de pensamento. Mas devemos observar o seguinte, tá? O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já tratou um pouco sobre esse assunto envolvendo a liberdade de reunião, que é a disposição que encontramos no artigo 5º, inciso 16, e o direito à manifestação pública decorrente da liberdade de manifestação do pensamento, previsto lá no artigo 5º, inciso 4. Você já deve ter ouvido falar de um julgado do Supremo Tribunal Federal que ele tratou sobre a chamada Marcha da Maconha. Já ouviram falar sobre isso? Eu vou colocar aqui para vocês só para que vocês visualizem melhor essa disposição. A Marcha da Maconha é uma manifestação que acontece, né, anualmente, de pessoas defendendo a utilização de maconha, de pessoas defendendo a liberação da maconha. Mas eu pergunto a você, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Marcha da Maconha ela é contrária ou ela simplesmente está de acordo com a disposição que entendemos por liberdade e manifestação de pensamento, por direito de reunião? O Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, olha, não tem problema nenhum, é a defesa de uma ideia, não é a prática de um ato criminoso. É tanto que se você observar na Marcha da Maconha, é proibido que as pessoas usem maconha. Até alguns professores costumam brincar e dizem o seguinte, é proibido usar maconha durante a manifestação. Tem gente que usa antes, tem gente que usa depois, mas durante não, né? Enfim, só para você entender, o Supremo Tribunal Federal, ele simplesmente disse que não há problema nenhum. Então essa palavra aqui, ó, incitação, é muito forte. E isso está completamente errado, tá? Essa primeira questão está errada, pois o entendimento é que o direito de reunião e o direito de manifestação do pensamento, liberdade de manifestação do pensamento, não gera essa incitação à prática de fato criminoso. O que não pode é fazer uma reunião para praticar o ato criminoso, mas defender a liberação da maconha, defender a liberação do aborto, defender a aplicação de pena de morte, isso não é crime algum, isso não é proibido, isso é decorrente daquilo que nós chamamos por Estado Democrático de Direito, de acordo com as disposições constitucionais de liberdade de manifestação de pensamento e de direito de reunião.
Portanto, eu posso destacar que essa primeira questão ela está errada, erradíssima, de acordo com esses dois dispositivos, artigo 5º, inciso 4 e artigo 5º, inciso 16, tudo bem? Beleza? Passe então para a nossa segunda questão. Acerca dos direitos e garantias fundamentais e remédios constitucionais, julgue o item a seguir. A Constituição Federal de 88 não garante o direito à escusa de consciência sobre o dever de votar para os maiores de 18 anos e para os menores de 70 anos de idade. Primeiramente, vamos contextualizar o que é escusa de consciência. É aquela disposição que você encontra no artigo 5º, inciso 8 da nossa Constituição Federal. É aquela disposição que diz que ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa nos termos fixados em lei. A escusa de consciência é uma garantia do direito à liberdade religiosa em que determina que o indivíduo ele pode deixar de praticar uma obrigação legal aplicável a todos, se esta for contrária à sua identidade religiosa, filosófica ou política. Mas, caso ele faça isso, logicamente a Constituição diz, olha, ele não vai praticar essa obrigação legal a todos imposta porque é contrária às suas convicções, porém, deve praticar uma obrigação alternativa, essa, logicamente, deve ser compatível com sua religião. Um grande exemplo que a gente sempre trata em sala de aula é o caso lá do serviço militar inicial e obrigatório, né? Em que o indivíduo ele é adepto de determinada religião e se sua religião for contrária à prática de atos de guerra, ele pode deixar de cumprir a obrigatoriedade da prática de ato de guerra e vai cumprir uma obrigação alternativa. Então, ele não vai para uma linha de frente de uma eventual guerra, mas vai trabalhar em uma linha acessória que não seja ali incompatível com sua religião, como, por exemplo, cuidar dos enfermos, como por exemplo, cuidar do almoxarifado, cuidar da cozinha, enfim. Se você observar, a nossa Constituição Federal garante essa proteção à liberdade religiosa, tratada a partir da noção de escusa de consciência, mas não somente religiosa, tá? Convicção filosófica, religiosa ou política. A gente consegue conceituar mais fácil a convicção religiosa, pois ela é mais próxima da nossa realidade. A gente sabe que existem liturgias, mas a nossa Constituição garante também em face de convicção filosófica ou política. É difícil da gente conceituar, até porque não temos nenhuma decisão judicial que garante ali uma convicção filosófica ou política que gere a prestação alternativa, tá bom? Mas existe a previsão constitucional. E olha aqui que interessante, tá? Quando a gente fala do voto dos 18 aos 70 anos, aos menores de 70 anos, maiores de 18, menores de 70 anos, o que é que a gente encontra lá no artigo 14, parágrafo 1º da Constituição, hein? O voto dos 18 anos, a partir dos 18 anos até os 70 anos, é considerado como obrigatório. O voto é obrigatório. Beleza. A pergunta que está sendo feita aqui, o questionamento que está sendo feito, é se pode-se invocar a escusa de consciência em face do voto obrigatório. O que é que a nossa Constituição Federal diz? Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, votar é uma obrigação legal a todos imposta aos maiores de 18 e menores de 70 anos, não é isso? E recusar-se a cumprir prestação alternativa nos termos fixados em lei. Então, nada impede da possibilidade de escusa de consciência nessa situação. Acontece que eu não tenho nenhum exemplo para dizer para vocês de que isso aconteceu, mas nada impede. A gente está aqui numa questão teórica, num assunto teórico em que está se analisando a escusa de consciência em face da obrigatoriedade de votar. Portanto, pessoal, eu posso dizer, olha, que está falso. A Constituição Federal garante sim. Ela garante sim. Ela não diz em quais casos se aplica a escusa de consciência. Ela diz que escusa de consciência se aplica à obrigação legal a todos impostas. Então é importante a gente lembrar que é qualquer obrigação legal que seja a todos imposta nessa situação, tá bom? A todos imposta. É essa a determinação constitucional sobre a escusa de consciência. Portanto, está erradíssima a nossa segunda questão.
passa para a terceira questão. Acerca dos direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais, julgue o item a seguir. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, geralmente as pessoas têm medo quando no enunciado da questão fala em Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, porque já pensa que é uma situação jurisprudencial, né? É daí que vem a importância de você estar sempre atenado também às decisões judiciais sobre aquele assunto específico do direito constitucional. Geralmente, a gente busca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal atrelada ao direito constitucional, tá? Até porque ele tem um papel principal na guarda da nossa Constituição, mas cuidado que às vezes a banca examinadora, que no caso a Sebrasp, coloca lá o termo Supremo Tribunal Federal, já tentando lhe direcionar um raciocínio jurisprudencial, quando às vezes nem é, quando às vezes é uma questão bem óbvia, é uma questão bem lógica. Embora possa ter uma certa relação ali com o Supremo Tribunal Federal, mas existe uma obviedade por trás. Olha bem essa questão aqui para você perceber o que eu estou falando. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas data para a obtenção de informações a respeito da identidade de responsáveis por agressões e denúncias feitas como impetrante. Pessoal, vamos por parte, tá? Habeas data é um remédio constitucional que nós encontramos no artigo 5º, inciso 72 da nossa Constituição, né? Para que serve o habeas data? O habeas data tem uma tríplice função. Embora a nossa Constituição Federal só traga duas, mas nós entendemos que o habeas data tem uma tríplice função. Ele serve para conhecer, ele serve para retificar, retificar significa corrigir, não é isso? Retificar, e serve também para ampliar. Mas ele serve para conhecer, retificar e ampliar o quê? Você deve saber que a nossa Constituição Federal diz que ele serve para conhecer, retificar e ampliar informações pessoais. É claro ao determinar que são informações relativas à pessoa do impetrante. Agora, analisa comigo, pessoal. Aqui na questão está falando de obtenção de informações relativas a pessoas responsáveis por agressões. Olha, pessoas terceiras. O habeas data é cabível nessa situação? Pelo simples entendimento da nossa Constituição Federal, você sabe que não é cabível. Então você percebe, olha, embora o Supremo Tribunal Federal tenha julgado situação relacionada a isso, é óbvio para a gente entender que não é cabível, uma vez que a Constituição é clara ao determinar que o habeas data só cabe para conhecer, retificar e ampliar informações relativas à pessoa do impetrante. Relação à pessoa do impetrante responsável, então, relacionado, então, às informações pessoais. Pois você deve saber que o impetrante é aquele que impetrou com o remédio constitucional. O ato de impetrar é o ato de ingressar com a ação judicial. Então, se eu impetrei, eu sou o impetrante. Se eu impetrei, eu só posso conhecer as minhas informações. É essa a lógica do artigo 5º, inciso 72 da nossa Constituição Federal, tá bom? É essa a determinação sobre o habeas data. Então, olha, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não é cabível. Beleza, tá corretíssimo, não é cabível mesmo. Isso tanto de acordo com o Supremo como de acordo com a nossa própria Constituição Federal. Então, não há o que errar, não há o que se equivocar em relação a uma questão como essa, tá bom? Passa comigo, por favor, agora para a nossa quarta questão. Olha lá. Acerca de direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais, julgue o item a seguir. As hipóteses de perda da nacionalidade brasileira previstas na Constituição Federal de 88 têm natureza taxativa, de modo que nem mesmo convenções ou tratados internacionais podem ampliá-las. Olha que interessante essa questão falando sobre direitos de nacionalidade que você encontra nos artigos 12 e 13 da nossa Constituição Federal. Quando eu falo sobre perda da nacionalidade, as hipóteses existentes estão previstas no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1 e 2. O inciso 1 diz que haverá perda da nacionalidade quando por cancelamento da naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E no inciso 2 diz que haverá perda da nacionalidade quando o brasileiro adquirir uma outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira
ou de imposição de naturalização ao brasileiro residente no estrangeiro como condição para a permanência ou exercício dos direitos civis. É esse o texto da Constituição. A gente encontra as hipóteses de perda da nacionalidade, como eu disse para vocês, no artigo 12, parágrafo 4º, tá bom? Eu narrei aqui para vocês, eu citei para vocês as disposições, mas é só para você entender que o artigo 12, parágrafo 4º é a localidade. O Supremo Tribunal Federal diz sim que o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal tem natureza taxativa. Até porque a gente não pode ficar buscando outros instrumentos legais para determinar sobre outras hipóteses de perda da nacionalidade. Isso fere a segurança jurídica do brasileiro. A nacionalidade é algo importante para o ordenamento jurídico brasileiro, pois a nacionalidade gera o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um Estado. É essa a ideia. E as hipóteses de perda da nacionalidade estão previstas lá no artigo 12, parágrafo 4º, de forma taxativa. Se eu tenho uma lista taxativa dentro do texto da Constituição, como é que eu faço para alterar essa lista taxativa, hein? Só existe uma possibilidade. Qual é a possibilidade? Por meio de uma emenda à Constituição. Então, olha aqui a questão. Nem mesmo convenções ou tratados internacionais podem ampliá-las. Está corretíssimo, pessoal, pois somente pode se ampliar uma lista taxativa dentro da nossa Constituição Federal mediante emenda constitucional. Aí você se pergunta, professor, mas eu sei que o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados nas duas casas em 2 turnos por 3/5 dos votos podem ser equivalentes às emendas constitucionais. Exatamente, equivalentes, não iguais às emendas constitucionais. Ser equivalente naquela situação não quer dizer que altera o texto da Constituição. Quer dizer que vai ter o mesmo status normativo, a mesma força normativa que a emenda constitucional. Mas para alterar a redação do texto da Constituição somente por meio de emenda constitucional. É por isso que você vai entender que está corretíssimo aqui. Não se pode alterar, não se pode ampliar as hipóteses de perda da nacionalidade mediante convenções ou tratados internacionais, mesmo que sejam sobre direitos humanos, mesmo que sejam equivalentes às emendas constitucionais, pois precisa-se de uma emenda constitucional para tal, tá bom? Então, 4ª questão está correta. Olha a nossa 5ª questão. A respeito do regime constitucional de defesa do Estado das instituições democráticas, julgue o item que se segue. Inclusive, eu quero já fazer a devida vênia, tá? Para quem fez o concurso da Polícia Rodoviária Federal, sabe que há um certo questionamento sobre a 5ª e a 6ª questão, as duas últimas questões de direito constitucional, pois elas envolvem um raciocínio que foi cobrado além do texto previsto no edital, do texto da Constituição previsto no edital. Mas como a gente não está fazendo aqui nenhuma análise da prova, e sim da banca, e sim do conhecimento, vamos seguir, tá? Embora essa questão possa ser levada a uma anulação lá no concurso da PRF, mas é uma questão válida para fins de extrair o conteúdo sobre ela. E a nossa ideia aqui é essa, é da gente pegar questões que foram cobradas em concursos públicos, tirar o máximo de conhecimento, anotar e assim saber sobre aquela matéria em específico. É para isso que você está aqui no canal do professor Samuel Marques, não é isso? Então vamos lá seguindo em frente. 5ª questão. Durante a vigência do estado de sítio, as imunidades parlamentares poderão ser suspensas pelo voto de 2/3 dos membros da respectiva Casa Legislativa. Pessoal, aqui a gente observa a disposição do artigo 53, que fala sobre as imunidades parlamentares, parágrafo 8º, que diz que durante a prática do estado de sítio, tá, pessoal, é possível a suspensão. Só que aqui eu quero fazer uma devida complementação a essa questão. É possível a suspensão, mas somente relacionada a atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional. Atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional. Fora do recinto da casa respectiva ou do Congresso Nacional, tá bom? Do recinto do Congresso Nacional. Fora do recinto.
Então, essa questão, embora ela esteja bem mais abrangente, né, porque fala, ó, durante a vigência do estado de sítio, as imunidades poderão ser suspensas pelo voto de 2/3 dos membros da respectiva Casa Legislativa. Quem analisa dessa maneira pensa, todo tipo de imunidade parlamentar, inclusive fora, como dentro do recinto do Congresso Nacional. Bom, a banca, no seu gabarito preliminar, ela disse que essa questão aqui, pessoal, está correta, pois disso falou em poderão, né? Trouxe uma interpretação mais que ampliativa, mas uma interpretação que pega em conjunto tanto o que for fora como o que for dentro, né? No caso aqui, pessoal, como a gente está focando ao que for fora do Congresso Nacional, de acordo com o artigo 53, parágrafo 8º, a questão está correta, tá bom? É uma disposição que, embora não seja literal, mas está correta. Tudo bem? Então, muitas vezes a Sebrasp faz esse tipo de cobrança. Ela cobra de uma maneira que não exclui a possibilidade além, mas se aplica à disposição que está prevista dentro da nossa Constituição Federal, no artigo 53, parágrafo 8º. Essa questão ela foi fruto de uma certa manifestação contrária dos alunos, porque está fora do conteúdo programático, mas, como eu disse para vocês, vale para nós aqui a extração do conhecimento sobre ela. E a sexta questão diz, a respeito do regime constitucional de defesa do Estado das instituições democráticas, julgue o item a seguir. Essa questão também estava fora do conteúdo programático da Polícia Rodoviária Federal, mas para a gente não importa, não é? Olha aqui comigo. Em caso de decretação do estado de sítio, onde é que eu encontro o estado de sítio? Lá no artigo 137 da nossa Constituição. Artigo 137 da Constituição Federal. Em razão de comoção interna autorizada pelo Congresso Nacional, admite-se a suspensão de todas as garantias constitucionais. Certo ou errado? Primeiro, pessoal, vamos contextualizar essa brincadeira de estado de sítio ou estado de defesa, tá? Para quem não sabe, estado de defesa e estado de sítio são medidas excepcionais que podem ser aplicadas quando há uma certa crise constitucional. Crise constitucional essa aplicável mediante algumas situações específicas, tá? O artigo 136 da Constituição Federal diz que quando é aplicável o estado de defesa. O artigo 137 diz quando é aplicável o estado de sítio. Eu quero logo dizer para vocês que o estado de defesa é uma medida mais branda. O estado de sítio é uma medida mais gravosa. No estado de defesa, quem decreta é o presidente da República, depois ele submete esse decreto ao Congresso Nacional para que ele aprove ou não esse decreto. Mas é interessante a gente entender. Começa a valer o estado de defesa, depois o Congresso Nacional vai referendar o ato. Ele disse que pode continuar ou não, mas já começou a valer. No caso do estado de sítio, por ser mais gravoso, o presidente da República ele não decreta, ele solicita ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional analisa a solicitação e aí o Congresso Nacional pode aprovar. A partir dessa aprovação é que se decreta o estado de sítio. Então, se você percebeu uma diferença interessante entre estado de defesa e estado de sítio, é o papel do Congresso Nacional. Pois no estado de defesa, o Congresso Nacional age depois e no estado de sítio, o Congresso Nacional age antes, tá bom? Isso para mostrar um pouco a gravidade de cada uma dessas medidas. O artigo 137 ele é aplicável em situações de comprovada ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, comoção grave de repercussão internacional, tá bom? De repercussão nacional, de abrangência nacional. Também é aplicável em caso de guerra ou em caso de resposta à agressão armada estrangeira. Se você perceber, são situações bem complexas, são situações bem gravosas. E o artigo 139 da nossa Constituição diz que é possível aplicar durante o estado de sítio algumas suspensões a direitos, algumas suspensões a garantias. Só que ele fala que essas suspensões somente são aplicáveis nas duas primeiras hipóteses. Em caso de comprovada ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e em caso de comoção grave de repercussão nacional, tá? Em caso de guerra e em caso de resposta à agressão armada estrangeira, a nossa Constituição não delimita quais são as garantias que podem ser suspensas, sabe por quê? Porque nessas situações aqui não existe limite. Guerra é guerra, lembra disso. Sempre que envolver guerra, pode o Brasil fazer durante o estado de sítio qualquer tipo de medida restritiva à vida dos indivíduos aqui no Brasil.
pode acabar com o direito à vida, pode sem problema algum, pode acabar com algumas disposições a mais previstas na nossa Constituição, pode sem problema algum. Isso nesses dois casos. Mas aqui no caso da questão que falou de comoção interna, né, comoção grave de repercussão nacional, que é a situação, a gente deve observar o que diz o artigo 139. Lá diz assim, ó, na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, que encontra lá a comoção grave de repercussão nacional, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: obrigação de permanência em localidade determinada, ou seja, restrição à liberdade de locomoção. É possível ser aplicável? Está aqui dizendo que pode ser possível, né? Ó, liberdade de locomoção. Tudo bem, é possível haver a restrição à liberdade de locomoção. Inciso 2, detenção em edifício não destinados aos condenados, aos acusados ou condenados por crimes comuns. Aqui a gente percebe uma exceção àquela disposição que se encontra no artigo 5º, inciso 48, que fala, né, sobre o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos em razão da natureza, do sexo e da idade, não é isso? Inciso 3, restrições relativas à inviolabilidade das correspondências, o sigilo das comunicações, a prestação de informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Aqui percebe uma exceção ao quê? Ao direito à liberdade ao direito ao sigilo das comunicações, artigo 5º, inciso 12, e ao direito de liberdade de informação previsto no artigo 5º, inciso 14. Então, são exceções também aplicáveis nessa situação. A suspensão do direito de reunião, direito esse que você encontra no artigo 5º, inciso 16. Inclusive, a gente já falou de uma questão aqui hoje sobre esse direito de reunião. A busca e apreensão em domicílio, ou seja, é possível a aplicação, pessoal, de uma restrição à liberdade de locomoção em face da disposição lá do inciso 11 do artigo 5º da nossa Constituição Federal, da inviolabilidade das comunicações, não é? Olha o inciso 6 aqui, ó. Intervenção nas empresas e serviços públicos também é possível. Inciso 7, requisição de bens. Bom, você observa que a nossa Constituição Federal aí, no artigo 139, ela trata de forma taxativa sobre as hipóteses de medidas restritivas que podem ser aplicáveis. Essas disposições são interessantes, como eu disse para vocês, são taxativas no caso de comoção grave de repercussão nacional, ou então, pessoal, em caso de comprovada ineficácia de medida tomada durante estado de defesa. Então, percebemos que a questão aqui envolvida, a questão aqui que nós envolvemos, ela está equivocada, pois diz que pode gerar suspensão de todas as garantias constitucionais. Tá falso, não pode gerar de todas as garantias constitucionais, uma vez que a nossa Constituição só garante essas suspensões aqui. Ela não garante qualquer outra mais, tá bom? Se fosse falando aqui durante estado de guerra, durante estado de sítio, em razão de guerra declarada ou de resposta à agressão armada estrangeira, até que poderia haver a suspensão, admitiria a suspensão de todas as garantias constitucionais, mas, desculpa, eu falei errado aqui, mas, nesse caso aqui, a gente deve compreender que não se aplica, não é? Feitas essas considerações, pessoal, aí foram as nossas 6 questões cobradas em direito constitucional da prova da Polícia Rodoviária Federal. Antes da gente encerrar nosso vídeo, eu quero deixar aqui à sua disposição o meu Instagram, tá? @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida, marca lá, me manda lá no meu direct, tá bom? Manda lá no meu direct essa dúvida que eu tenho o maior prazer de tirar essa dúvida para você. No mais, eu gostaria de pedir mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse formato de aulas gratuitas que eu vou estar disponibilizando sempre aqui no nosso canal do YouTube, deixa seu like aí no vídeo, clica em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações, pois será um prazer contar com você durante essa jornada aqui no YouTube, tá bom? Sempre teremos vídeos gratuitos à sua disposição. Para você que quer acompanhar o nosso cronograma de aulas semanais gratuitas, vem aqui no meu Instagram, siga lá meu Instagram, @profsamuelmarques, pois eu sempre estarei divulgando essas informações para vocês. No mais, eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com você e
eu encontro você em um próximo vídeo aqui no nosso canal. Vamos em frente. Valeu!